A lei e a graça, estamos debaixo da lei ou estamos debaixo da graça? Eu sou o pastor Everaldo Silva, seja muito bem-vindo ao canal Ibled. Se você não é inscrito, se inscreva aqui embaixo, dando aquele joinha, compartilhando para que mais vidas sejam edificadas e alcançadas pela palavra do Senhor. Lembrando, faça o seu comentário para que eu venha entender um pouco o que você pensa a respeito da lei e a respeito da graça. Nós estamos vivendo qual tempo? Nós estamos debaixo da graça ou nós estamos debaixo da lei? Comente aqui embaixo. Muitos cristãos têm dificuldade de entender a relação entre a lei e a graça. Pensam que a graça anulou a lei. Romanos 6,14 é um dos principais textos bíblicos quando se fala em relação entre lei e entre graça. Vem comigo para o devocional. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não está debaixo da lei, e sim debaixo da graça. A Bíblia definitivamente, ela não diz que a graça anulou a lei. Na verdade, ela mostra que Cristo veio para cumprir a lei e não revogá-la. Mas como entender as passagens bíblicas que dizem que nós estamos debaixo da lei? Em primeiro lugar, é preciso entender a lei de Deus é a expressão da vontade dele. A lei de Deus é a expressão da vontade dele. Repito isso para você entender lá na frente o que nós vamos falar. Ela se reflete ao caráter de Deus. Opa! Quer dizer que a lei, ela se reflete, você está dizendo para mim, a respeito do caráter de Deus? Isso, guarda esta informação. Para você entender se você está vivenciando ou está vivendo debaixo da lei, ou se você está debaixo da graça. Vem comigo para entender melhor isso. A teologia reformada, ela divide, a lei em três partes. Grava isso. Ela divide a lei em três partes. Primeira parte, lei moral. Ponto. Lei moral. Segunda parte, lei judicial. E terceira parte, a lei cerimonial. Gravou esses três pontos aonde você precisa entender. Por que eu falo entender? Através desses três pontos você vai conseguir ter uma dimensão melhor de compreensão a respeito da lei e a respeito da graça. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deixa eu ajeitar aqui. Aleluia. Glória a Deus. Acho que vai ficar agora. Vamos lá. Três partes divididas, né? Vamos lá. Deixa eu explicar um pouco melhor. A lei moral, ela serviu de alicerce para a lei judicial e a lei cerimonial e a lei judicial, regulamentando as regras sociais e cerimoniais dos israelitas. A lei cerimonial, olha só, ela falava sobre os ritos religiosos da época do Antigo Tempo, o Antigo Testamento. A lei judicial e a lei cerimonial eram temporárias, tinham um significado simbólico e apontava para Cristo, que servia as situações serviam,
para apontar a Cristo. Ou seja, elas são de validade e aplicável até hoje. Se a lei moral é uma expressão do caráter de Deus, jamais, olha o que eu vou falar para vocês, jamais a graça ela poderá anular, porque está falando do caráter de Deus, ou seja, ele não vai revogar. São coisas que ele não vai voltar, é a palavra dele. Sim, ok. Se ele fala não, é não. Pode, pode. Não pode, não pode. E tanto outros assuntos que nós poderíamos estar falando. Se eu não entender essas separações, né, eu sempre vou estar dentro daquele grupo que acredita que a graça, ela anulou a lei, mas só que o próprio Jesus Cristo, ele veio para cumprir esta lei. Veja bem, o evangelho, ele é pregado a todo mundo, sem distinção. A salvação pela graça, ela não está restrita a uma única nação. A salvação na graça é para todos os povos, todas as línguas, todos aqueles que aceitarem a Cristo como o único suficiente Salvador da sua vida, ele vai receber a graça de Deus, que é o Filho de Deus, que é aquele que veio salvar, que é o Messias, o Salvador. Deixa eu falar algo mais aqui para a gente poder entender como todos os ritos e simbologia religiosa apontam para Cristo, né? Eles foram todos os ritos, todos os assuntos simbólicos, eles apontam para o Filho de Deus, ou seja, cumprindo, né, todos os ritos, todas as simbologias no Filho, na pessoa do Cristo, Filho de Deus. Não necessitamos, né, na graça, veja bem, na graça, nós não necessitamos de intermediários, nós não necessitamos mais de um sacerdote, né, que venha ele ali fazer os rituais, as cerimônias que era feita no templo de Salomão. Nós não necessitamos mais disso, de alguém estar mediando ali a respeito do pecado, a respeito de algum sacrifício, ou etc, e etc. Não necessitamos. Por quê? Através do Filho de Deus, ele nos dá esse acesso direto ao Pai. A lei moral de Deus, ela não mudou, ela continua válida. Jesus falou sobre a imoralidade da lei moral. Mateus 5, 17 ao 19. Depois vocês dão aquela lida para você entender mais a respeito sobre lei moral, sobre o caráter de Deus, sobre o que ele não muda nessa passagem que acabei de citar. Espero ter ajudado, espero ter mostrado um pouco, porque se falar de lei, falar de graça é um estudo longo. Nós falamos muito isso dentro de uma sala de aula, onde todos os alunos estão com a apostila, aonde eles vão ler, né, todas as referências bíblicas, onde nós possamos ter um tempo maior. Se você gosta desse assunto, né, se inscreva no canal, dando joinha, compartilhando, para que mais vidas sejam alcançadas e edificadas pela palavra de Deus.